Fala, turma do canal do RH para Medicina. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Júlio e hoje iremos abordar a questão entrevista. Meu Deus, como é que eu me comporto numa entrevista? Pois é, estarei dando algumas dicas sobre isso. Portanto, primeiro, roda a vinheta e eu já te vejo já. Até mais. E aí, turma, estamos de volta e hoje nosso tema é um tema bem interessante que vai ajudar bastante você que sempre fica preocupado com relação de entrevistas. Então eu vou te dar algumas dicas preciosas. Aliás, já pega o papel, pega a caneta para poder ir anotando todas essas dicas que eu vou estar mencionando aqui no canal hoje. E quero agradecer, como sempre, cada vez que eu fizer um vídeo, eu vou estar agradecendo porque, aliás, eu vou estar agradecendo, né? Desculpa, porque no canal, cada pessoa que se inscreve é muito importante. Quando eu deixo os comentários, eu fico ainda mais feliz. Eu respondo todos, estou sempre preocupado com isso. E é bacana ver o número de visualizações que vem aumentando e as pessoas curtindo o nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho para quando tiver algum vídeo novo surgindo, né? A ideia aqui é toda semana estar enviando um vídeo novo para vocês. E assim você vai poder receber de primeira mão. Tá bom? Então, ativa aí o sininho, já se inscreve e, por favor, depois deixa seu like aí nos vídeos, tá legal? Turma, vamos então começar falando sobre entrevista. A primeira regra de ouro quando você é convocado é você já colher informações da empresa, né? Geralmente essa empresa tem um site, entra lá no site, procura ver qual é o segmento que ela atua, procura ver qual é a missão, a visão e os valores dessa empresa, né? Já deixa delimitado aí os seus valores para poder fazer uma correlação com os valores da empresa e assim você vai conhecer um pouquinho mais da empresa. Veja o número de funcionários, quantas filiais essa empresa tem, qual é realmente o segmento que ela atua, qual é o produto que ela vende. Isso é importante você já chegar com essas informações no dia da entrevista. Caso contrário, o examinador já olha e percebe que você não teve aquele interesse antes já de colher essas informações. Então, primeira regra de ouro aí é colher as informações sobre a empresa a qual você vai entrevistar. A próxima dica que eu dou importante é a seguinte: muitas vezes as pessoas não preparam a documentação, não deixa tudo arrumado. Então, já deixa todos os seus documentos que você acredita que pode ser apresentado, como o RG, o CPF, o seu histórico escolar, um currículo a mais, porque às vezes a pessoa não está com o seu currículo na hora, só está com o seu nome, né? Já deixa tudo numa pastinha ou dentro de um envelope, né, arrumadinho, porque caso eles venham a solicitar, aliás, fica uma dica aí, né? Se eles solicitarem, você já entrega. Não se antecipe falando, olha, eu estou com meus documentos todos aqui, principalmente a questão de carta de apresentação, que muitas vezes o candidato já possui. Né? Então, não apresente nada, a não ser que ele solicite. Caso ele solicite, aí sim você vai apresentar esses documentos para o examinador. Uma outra dica é, nem sempre o examinador é o principal, como é que eu vou te dizer, é a principal pessoa que vai realmente te entrevistar tecnicamente. Muitas vezes ele é do departamento de RH somente, né? Quando a empresa é muito grande, acontece. Então, o departamento de RH lança a vaga, publica a vaga e vai fazendo toda a triagem. E a primeira triagem foi o seu currículo, que ele examinou e viu que você tem as informações ali pertinentes àquela vaga. Então, ele vai fazer uma pré-entrevista com você. Né? Não será muito técnico, porque geralmente a parte técnica ele vai encaminhar para o gestor do setor, para o responsável daquele setor, para que avalie melhor as suas habilidades técnicas. Então, ele vai ter uma avaliação meio superficial. Ele vai ver mais o seu comportamento, o seu grau de comunicação, as suas habilidades. Ele vai bater, na realidade, o que você diz que está no currículo, né, com as informações que você vai estar prestando. E ali, é claro, ele já começa a perceber se realmente você tem alguma habilidade ou não, se você foge muito do assunto, coisas desse tipo. Tá? Então, fica tranquilo sempre com a questão do primeiro a te entrevistar. E geralmente é um profissional extremamente sério, da área de recursos humanos, mas as suas habilidades técnicas será geralmente com outro profissional que vai avaliar isso. Eu lembro, por exemplo, na área da saúde, né, quando eu atuei na área de enfermagem.
Você faz toda a prova primeiro, né? O examinador ele avalia o seu currículo, vê onde é que você se formou, se você já tem experiência profissional, aquela coisa toda. Aplica-se uma prova teórica, aplica-se uma prova prática de exercícios. Só que realmente a parte técnica, se você passa nessa primeira fase, é destinado a um enfermeiro-chefe, um gerente de enfermagem. Geralmente nos hospitais tem a enfermagem continuada. Então você é direcionado para esse profissional e esse profissional realmente vai pedir para que você faça as habilidades ali, desde como preparar uma cama, medicação, coisas desse tipo. Enfim, cada unidade tem um estilo diferente de avaliar essa parte técnica. Da mesma forma, vai ser numa empresa. Então, uma regra importante é o seguinte: se você não mentiu naquilo que você colocou no seu currículo, você não tem por que ter medo, porque você sabe fazer aquilo. Então, se você se candidatou para aquela vaga, a primeira coisa é, você sabe realmente aquela vaga? Eu me candidatei para uma vaga de atendimento ao público. Então, assim, de regra básica é você ser extremamente comunicativo. Ser uma pessoa que gosta de lidar com pessoas. Se você é uma pessoa muito tímida, acaba interferindo, né? Quero deixar claro também que timidez não é um defeito, muito pelo contrário, né? São pessoas altamente habilidosas, mas quando você vai trabalhar na área de atendimento ao cliente, dependendo do grau que precisa de comunicação, o que o examinador vai ver naquele primeiro momento é até que ponto você realmente é comunicativo. Se você demonstra muita timidez, então certamente, possivelmente não vai poder continuar aí o processo seletivo, tá? Então, disse isso nas dicas lá da elaboração do currículo. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá, dá uma olhada nas dicas que eu dei. Elabora o currículo realmente com as informações corretas, sem mentir, porque nessa hora é onde vai tudo pro ar se você mentiu, tá certo? Então, essa é outra dica que eu tô dando. Antes de você ir para a entrevista, né? Levante mais cedo, veja a roupa adequada. E quando eu falo em roupa adequada, avalie qual é o segmento. É um segmento mais formal, é um segmento mais conservador, é um segmento mais despojado, tá? Para que você vá com os trajes adequados. Falamos lá numa entrevista quando teve com o psicólogo Marcelo Mendes, né? Se você vai lá numa loja de surfwear, é um departamento, uma startup, um segmento mais descolado, aí é claro que você vai um pouco mais descolado, mas se é algo mais formal, procura usar uma camisa, né? Uma camisa polo, um sapato, no caso dos homens, e no caso das mulheres, sabe, usar uma roupa um pouco mais formal. Cuidado com os decotes, né? Para não ficar à mostra o que não é para ser mostrado. Né? Sainhas curtas, toma muito cuidado com isso, sabe? Se mantenha num estilo mais padrão, cuide do seu cabelo, né? Passe uma maquiagem discreta, não faça aquela maquiagem de noite totalmente, né? Um batom daquele, né? Boca louca, né? Cuidado aí com essa questão da sua maquiagem, os homens barbeadinhos, né? A questão de barba, principalmente se uma vaga tem relação com atendimento ao cliente, algumas empresas não se incomodam, mas dependendo do segmento, é uma empresa que tem que trabalhar sempre barbeado. Então, procura, se você tem uma barba, deixa ela, né, ajeitada, cortadinha. E se você realmente não faz uso de barba, faça a sua barba para ficar com o rosto bem bacana. Isso vai. Lembre-se, você está vendendo a sua imagem. Logo na primeira situação, é o seu rosto que vai dar ali, né, um primeiro cartão de visita. E aí depois é óbvio que você vai desenvolver as suas habilidades na sua conversa e aí você vai mostrando realmente o que você sabe, o que você é capaz. Então, cuidado com a questão da roupa. A próxima dica é: chegue pelo menos uns 30 minutos de antecedência. Não chegue em cima da hora marcada. Tá? Tem profissionais que chegam uma hora antes, perfeito. Antes de chegar cedo e ficar esperando, porque daí você já deu a entrada lá e demonstra o grau de interesse que você tem naquela vaga, do que chegar atrasado. Sabe, não é bacana. Se você já chega atrasado para a entrevista, é sinal de que no dia a dia dentro da empresa você também pode acabar chegando atrasado. Isso não é de bom tom. Então, chegue com antecedência, né? No mínimo aí meia hora, né? Para aqueles que são fumantes, cuidado com o cheiro de cigarro. E a questão de cheiro ainda, vou além, a questão do perfume. Não use aquele perfume forte que, de repente, o examinador pode se sentir mal, as pessoas na sala de recepção,
Porque tem pessoas que usam um perfume um pouco forte. Então, cuidado com a questão do perfume, né? E quando você chega com antecedência, você não fica suado, né? Você não fica naquele desespero. Imagina, a coisa pior do mundo é você estar diante de um candidato e o candidato está lá transpirando, né? É uma situação meio que desagradável. Então, chegue com antecedência porque você vai evitar isso. Nossa próxima dica é, você vai ficar geralmente numa sala de espera, numa recepção, não sei, cada empresa tem um lugar ou uma sala de aula, não sei. Dentro disso, tome cuidado com o seu comportamento dentro dessa sala de aula. Por quê? Porque muitas vezes tem câmera, muitas vezes é um vidro fumê, onde o próprio examinador já está lá do outro lado, te observando, as suas atitudes, se você já conversa, né? Principalmente áreas com relação a atendimento, geralmente se percebe, né, se aquele candidato está conversando já com outro, batendo um papo, tá? Então, tome cuidado com a postura, como é que você se senta, como é que você age, cuidado, porque você pode estar sendo observado. E muitas vezes o examinador marcou um determinado horário e ele deixa passar aquele horário, justamente para ver o seu grau de paciência, se você sabe esperar. Já tive processos seletivos aí que o examinador chegou a demorar 1 hora para chamar o candidato para realizar a entrevista, né? Para justamente ver o candidato, como é que ele se comporta, né, diante de uma demora. E aí o candidato perdeu a compostura e tal, enfim, aí acaba sendo eliminado. Então mantenha calma, paciência, você nunca sabe se está sendo observado. E na grande maioria das vezes você está sendo observado, tá? Muito bem. De repente o examinador te chama, tá? Olhe no olho dele. Tudo bem, meu nome é Júlio, muito prazer. Geralmente ele vai se apresentar também, pegue na mão, espere ele te convidar para sentar. Antes disso, por favor, não sentem, tá? Te convidou para sentar, sente, mas sente com postura, não é lá encostado na mesa, todo largado, coisas do tipo. Tome cuidado com a forma que você senta, né? Uma postura sempre adequada, tá? Se você tem uma pasta que você levou aí com seus documentos, coisa parecida, não coloque em cima da mesa, coloque aqui nas suas pernas. Se ele disser, olha, pode colocar aqui na mesa, aí ok, você vai lá, coloca na mesa, mas procura não se debruçar, não procura não colocar nada na mesa dele sem autorização. Mantenha o que você trouxe, se é uma mochila, do lado do chão, do seu lado ali, para que você mantenha uma postura adequada. E aí, ele geralmente vai começar, então, ó, seu nome é fulano de tal, você mora não sei aonde, ou seja, ele vai conferir primeiro todas as informações as quais você apresentou lá no currículo. Então, ele vai checar item por item e vai fazer uma confirmação. Uma regra, só responda aquilo que o examinador te pergunta. Porque às vezes ele faz uma pergunta, você vai contar uma história imensa e tá, 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 tá. E aí vem aquela pergunta clássica, né? O que te motivou a atender essa vaga? Olha, aí é a oportunidade que você tem realmente de começar o seu show. Olha, eu tive olhando inclusive o site da sua empresa, né? Avaliei a missão da empresa, vi a visão e os valores da sua empresa, ele corresponde muito com os meus valores. Nossa, isso é fantástico, porque o examinador já percebeu que você está antenado, que você já sabe o que é valores. Se você começa a correlacionar os seus valores com o da empresa, e aí você vai desenvolvendo a conversa, isso te dá uma credibilidade absurda. Então, por isso que eu disse lá no início, colha primeiro as informações da empresa, veja exatamente os dados para você ter isso em mãos. Porque a necessidade, todos os candidatos que estão ali do seu lado, que passarão para o processo também, eles também têm a necessidade. Então, cuidado. Ah, porque eu estou precisando. Porque eu estou precisando, todos estão precisando. E olha, por favor, não comece a chorar, né? Já teve entrevistas que candidatos começam a chorar, é porque eu tenho filho para sustentar, porque eu tenho mãe. Cada candidato que está ali naquela sala, aguardando ser examinado, tem uma história. Histórias diferentes, necessidades diferentes. Então não é a questão do choro que vai comover o examinador a poder te dar essa oportunidade. O que vai realmente motivar ele a deixar você no processo seletivo são as suas qualificações, são as suas habilidades técnicas que você está ali desenvolvendo junto com ele. Agora, ficar chorando, ficar se lamentando e tudo mais, toma muito cuidado com relação a isso, tá? Os examinadores não gostam e isso acaba te deixando numa situação um pouquinho mais abaixo aí dentro de um processo seletivo. Uma outra situação. É, com relação a você estar falando, né, não se esqueça, resuma. Resuma o máximo que você puder
lembre-se, o examinador ele não tem 1, 2 horas para te entrevistar. Geralmente ele vai determinar aí uns 10, 15 minutos para bater um papo com cada candidato. Então, por favor, em uma única pergunta você contou a história da sua vida inteira e isso não é legal. Então, resuma-se apenas a responder aquilo que ele pergunta, seja sucinto, sempre demonstrando seu conhecimento dentro daquilo que ele está pedindo, tá? Porque aí demonstra que você realmente é um profissional que pensa, que avalia, sabe o que falar. Isso vai te diferenciando dos demais candidatos. Cuidado, né? Chama o entrevistador sempre pelo nome. Ele já se apresentou, então grave o nome dele, ok? Não tem coisa pior que você estar diante de um candidato e ele, e aí, cara? Então, cara, pô, mano, cuidado. Dependendo do local que você está realizando uma entrevista, se isso for de repente num segmento mais despojado, talvez o mano ou outros tipos de vocabulário até que cai naquela situação. Mas se for uma empresa mais formal, cuidado com cara, amigo, mano, né? Não é de bom tom, o examinador pode não gostar e pode te eliminar aí nessa fase. Então toma muito cuidado. Questão do vocabulário, né? O problema aí de novo, né? Já dei dicas aí em vídeos anteriores. Leia bastante para que você tenha uma comunicação mais adequada. Use palavras que realmente enriquecem aí, né, a sua apresentação. Então, cuidado com o vocabulário, cuidado com as gírias, né? Tipo assim, tipo, você tá fora, tá? Então, cuidado aí com as gírias que você, de repente, tem algum costume. Eu, por exemplo, eu tô dando aula aqui, eu falo muito né. É, tudo bem, é um erro meio que constante, mas faz parte do meu vocabulário e isso não interfere tanto no conteúdo que eu estou transmitindo. Mas muitas pessoas usam as gírias o tempo inteiro e isso pode afetar você certamente no seu processo. Outra dica que eu dou importante, demonstre sempre interesse pela vaga, tá? Sabe, adorei a vaga, adorei a história da empresa. Não esquece de linkar os valores da empresa junto com o seu, porque isso vai dar um diferencial aí para a sua apresentação. Lembre-se, não se esqueça, todos estão ali porque estão precisando trabalhar, tá? Não queira achar que você é o único cara que está precisando. Vou falar isso sempre. Cuidado, não fique, porque eu preciso. O que te motivou? Porque eu estou precisando. Porque eu estou passando necessidade. Cuidado com isso. O examinador ele não precisa saber dessa real situação. Afinal de contas, se ele entender que você está passando por alguma necessidade, em algum momento ele pode perguntar o seu grau de dificuldade, o que você está tendo aí de problemas. Muitas vezes ele pergunta, qual é a sua dificuldade hoje de estar se recolocando no mercado de trabalho formal? Alguns respondem, estou entregando currículo, mas ninguém chama. Isso daí já diz que o seu currículo já não está adequado. Já começa por aí, que você fez aqueles currículos de bandejada lá e saiu distribuindo. Porque se você fez um currículo pertinente àquela vaga, certamente você vai acabar tendo a oportunidade de ser selecionado muitas vezes. Tá? Então, é, essa situação não implica. Então, o que eu tenho que entender, olha, eu estou passando por alguns processos seletivos, né? Estou tendo as oportunidades, porém o mercado realmente ele está complicado, ainda mais hoje com essa situação toda aí do Covid, né? Estou tendo um pouco de dificuldade. Mas, enfim, se ele entrar nessa questão, você vai se pronunciando desta forma. Outra dica que eu dou para todos vocês aí, cuidado para não falar mal da antiga empresa, né? Como é que era seu relacionamento com o seu ex-chefe? Nossa, aquele cara era horrível, era terrível, era um carrasco. Cuidado, nunca fale mal nem de ex-gestores os quais você teve, muito menos mal da sua empresa, porque ele entende que se você está falando para ele mal desta empresa ou desse gestor, certamente você também vai falar mal da empresa que você está se candidatando. Então, nunca fale mal aí do seu ex-gerente, ex-chefe, ex-encarregado e da sua ex-empresa. Tem a disponibilidade de início imediato. Às vezes ele pergunta para você, você tem disponibilidade de horário? Tenho disponibilidade total. Se por acaso você está estudando, está executando algum outro tipo de treinamento extra que você venha fazer, sabe?
Fala, olha, eu tenho disponibilidade, inclusive, assim, eu estou estudando tal coisa em tal horário, mas aí eu vou verificar lá na instituição a possibilidade de trocar esse horário, porque realmente eu preciso e quero muito esta oportunidade, tá? Porque às vezes, depois que você passa nesse processo, ele vai falar, olha, você está estudando, né? Então eu vou te colocar nesse horário, ou então ele vai falar, mas você tem realmente como trocar? Tá? Então, demonstre que você tem disponibilidade. Tem empresas que são 24 horas. E aí as perguntas podem surgir, olha, se você tiver trabalhar no horário noturno, tudo bem? Tudo bem, eu estou à disposição da empresa. O horário que realmente eu estou aqui para atender as necessidades da sua empresa. O horário que você me der a oportunidade, eu vou estar realmente desenvolvendo aí o meu melhor trabalho, tá? Isso são dicas importantes. Aliás, todas as dicas que eu estou dando aqui serão importantes, tá? Mas cada uma delas tem um grau maior de peso ou não. A outra dica é diga que o que você estava fazendo. Às vezes ele pergunta para você assim, olha, o que você estava fazendo enquanto estava parado? Sempre fala que você estava vendendo alguma coisa, que você estava trabalhando de freelance em algum lugar, que você estava desenvolvendo serviços pela internet, estava, enfim. Eu estou em casa, estou só esperando, estou só entregando currículo, não é legal. É legal ele saber que, independente de qualquer coisa, você está se movimentando, que você está fazendo alguma coisa, tá? Que seja um trabalho social, mas que você esteja realmente fazendo algo. Porque senão ele entende que enquanto não tem nada para fazer, então que você realmente também não buscou nenhum outro diferencial. Isso vai demonstrar que você é acomodado. Então, sempre informe algo, algum freelance, alguns. O pessoal costuma dizer os bicos, né? Tá fazendo um bico. Tudo bem, mas informe. Tem pessoas que revendem uma linha de perfumes aí. Eu estava trabalhando com isso, eu estava fazendo entrega disso ou daquilo. Enfim, mas sempre diga o que você estava fazendo, que você não estava parado. Regra de ouro. Sorriso, né? Sorriso contagia. Às vezes alguém começa a te dar risada, você já começa a dar risada junto com ele. Sorriso contagia. Mantenha o seu sorriso sempre à mostra. Isso é tão bacana, tá? É muito legal quando você está diante de um candidato, além de super simpático, super sorridente. Isso traz uma energia. O sorriso contamina, contagia, é ótimo. Então, faça isso, sorria, mantenha sempre ali alegre e tal. Tem tremedeira? Tem, todo mundo tem. Não adianta, mas terá mais aquele candidato que mentiu lá no currículo e que não realmente tem aquelas habilidades técnicas. Por isso que eu falo, seja honesto. Se você não mentiu, se você é aquilo realmente, quando chegar na sua parte técnica, você vai dar um show. Né? E a timidez, o nervosismo, qualquer examinador sabe que você vai estar nervoso, é uma coisa natural. Agora, se pergunta algo e você não domina daquilo que você está falando, aí sim você vai começar a ficar nervoso, porque ele já vai começar a entender que você não tem nenhuma habilidade naquilo que você omitiu um monte de informações. Tome cuidado, tome cuidado. Outra dica. Por que a empresa te contrataria, né? Sempre falam isso. Por que a empresa daria uma oportunidade para você? Olha, de novo a oportunidade de linkar os valores, relaciona com a missão, com a visão. Sempre linka isso. Já é a terceira vez que eu estou falando isso, tá? Isso vai te ajudar bastante. O examinador vai gostar muito quando você faz esses links aí com o que você já viu. Pô, Júlio, mas eu não tinha informações da empresa, não tem site, é uma empresa pequena. Mas você, quando o examinador te liga, ele vai falar, olha, estou te chamando, você se candidatou para essa vaga, você já sabe mais ou menos o segmento. Então, geralmente, na sala da recepção vai ter várias informações ali que vai te ajudar bastante a ter algumas dicas da empresa. Né? Quadros diversos, na mesa do examinador, às vezes tem um quadro de um time de futebol, vamos dizer que ali tem um time, ele é corintiano, e aí você também é corintiano, já tem até um quebra-gelo aí, pô, gostei desse quadro, sabe? Isso já dá uma descontraída. Então, muitas vezes ali naquela recepção você vai ter várias informações sobre a empresa. Então, fique atento, observe bem, porque isso pode te ajudar bastante. E aí, é claro, linka tudo isso com realmente a filosofia da empresa e aí você demonstra a sua necessidade, tá certo? Mais uma dica e a última, nesse caso, a questão de se despedir. Agradece pela oportunidade da entrevista, muito obrigado por ter me convocado para participar desse processo. Estou aqui ansioso e espero realmente fazer parte desse time e estar aqui dentro dessa empresa.
tá? Não fica cobrando o examinador, quando é que sai o resultado, fico esperando, não. Se ele tiver para te dizer alguma coisa, porque você já foi aprovado, ele vai te dizer. Se realmente o processo é um pouco mais longo, ele também vai te falar, olha, teremos várias etapas, teremos X, Y, Z de candidatos a entrevistar, tá? Não fica pressionando, porque isso dá um aspecto tão chato, tá? Agradeça simplesmente a oportunidade de estar ali participando daquele processo, tá certo? Espero que essas dicas tenham te ajudado bastante e eu tenho certeza que você vai aí dar um show aí na sua próxima entrevista, tá certo? Se já gostou, dá o like lá. Se você não se inscreveu de novo, por favor, se inscreva, ativa o sininho para quando tiver os novos vídeos, você já ficar sabendo. Então, muito obrigado e até a próxima.